seguros da tua palavra, porque ela é vida. Fala comigo, fala com a tua igreja, a igreja de Deus diz. Amém. Amém. Antes eu vou falar um pouquinho da história de Éfeso. Essa carta é uma carta, eu não sei, no meu tempo a gente escrevia muita carta e recebia carta. Hoje em dia, eu vou dizer para vocês que é um e-mail. E ninguém lê um e-mail só pela metade. A gente, quando recebe uma carta, a gente lê ela inteira, né? Amém, irmão? Então, na verdade, como que a gente tinha que ler o livro de Efésios? Ele inteiro. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não tinha que ler só que é uma carta. Amém? Mas como no culto de ensino não vai dar para a gente ler ele inteiro. Porque a gente vai explicar. Então a gente vai explicando essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios. E a gente tem que notar que o apóstolo Paulo, na época, Éfeso era muito rica. Então, como que era a cidade de Éfeso? Para vocês terem uma noção. É como se fosse um São Paulo, muito grande, mas vamos assim, diminuir. Tinha cerca de 200 a 500 mil habitantes. Então, não era um São Paulo. Como se fosse Santos, porque tinha uma área portuária muito grande. Então, assim, a cidade de Éfeso, ela era rica. Ela era uma cidade portuária da Ásia Menor. E ela sustentava prédios públicos, tinha ginásio de esporte, tinha teatro, tinha o Arco do Triunfo, construído 3 anos antes de Cristo, e tinha o templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e já era na época uma fonte significativa de renda. Essa Artemis é a mesma de Diana, que era Diana dos Efésios. Éfeso tornou-se um importante centro de fé cristã. Embora Paulo talvez tenha escrito sua carta aos Efésios como uma circular, a igreja de Éfeso era um foco importante do seu ministério. Então essa carta aos Efésios não foi direcionada só para a igreja de Efésios, não. Essa carta é como se fosse uma circular, ela abrangeu várias igrejas, mas o foco era Éfeso. Amém, irmãos? O apóstolo João também escreveu nessa igreja. O apóstolo João, em Apocalipse 2, de 1 a 7, ele dirige uma carta também a essa igreja durante os primeiros 5 séculos da nossa era. No período medieval, entretanto, o rio Cáster avançou tanto contra a linha costeira que Éfeso deixou de ser uma cidade portuária e ela foi abandonada. Então, o rio Cáster, ele invadiu a cidade de Éfeso. O abandono de Éfeso foi uma bênção para a arqueologia moderna, pois proporcionou uma cidade desocupada para a escavação. Hoje em dia, as ruínas de Éfeso estão entre as mais fascinantes do mundo antigo. A cidade ressurgiu graças aos trabalhos de arqueólogos austríacos e turcos. Entre os mais importantes achados desse edifício, podemos mencionar os templos, o grande teatro, que podia acomodar 25 mil pessoas, que foi um local de tumultuado protesto contra a pregação de Paulo em Atos 19, né? Então ele tinha um grande teatro nessa cidade para 25 mil pessoas. Tinha também a Biblioteca de Celso. A biblioteca é uma das grandes bibliotecas do mundo antigo, construída entre 115 e 125 depois de Cristo, modo que não existia ainda na época do Novo Testamento. E os ginásios de esportes, banhos e banheiros públicos nessa cidade de Éfeso. Tinha muito ginásio de esporte, tinha complexo para banho, que nessa escavação, que foi achado agora no complexo arqueológico, acharam lá então Éfeso, a cidade de Éfeso. Então a gente vê que é um sítio arqueológico muito completo, a cidade de Éfeso, viu, irmãos? Então, falar de Éfeso é muito importante. Mas vamos lá. O que a gente tem para falar? Então, abra sua Bíblia em Éfeso, capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler o primeiro versículo. Eu quero que você preste bem atenção, porque é algo muito interessante como essa carta ela começa e como ela dá
primeiro começa com Paulo se apresentando. A gente vai ver o tema dessa carta. Quando você vê o tema dessa carta, é apresentar a igreja. Então, Éfeso, você vai ver que sempre vai ser a apresentação da igreja. Amém? Eu vou pedir para o diácono fechar a porta, por causa dos barulhos de fora, para não interferir. Então, Paulo, ele começa a se apresentar. Então, quem é ele? Quem é ele? Olha, vamos lá, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, quem é Paulo? Primeiro, quem é Paulo? Paulo era um apóstolo. Glória a Deus. Ele mesmo está dizendo quem é ele, né? Paulo, apóstolo de Jesus. O que é um apóstolo? Para que você entenda bem, a gente vai para um pouco de ensino, então, para tirar toda a sua dúvida. Apóstolo é aquele que viu fisicamente Jesus. Então, todos aqueles discípulos que viram, ele não era um discípulo, Paulo, mas ele viu fisicamente Jesus na estrada de Damasco, que ele era um perseguidor dos cristãos. Então, quando ele vê Jesus, ele fica cego na hora, ele se prostra no chão, e ali há uma conversão. E ele é chamado de Saulo de Tarso. Amém, irmãos? Amém. E depois ele passa a ser chamado de Paulo, não mais Saulo. Não tem na Bíblia o porquê que mudou o nome. Muitos falam assim: ah, não, foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, porque Paulo quer dizer pequeno. Não tem isso na Bíblia, isso aí não existe isso. Por que Deus mudou? O que diz que Saulo era em hebraico, é a mesma pronúncia de Saul, né? Então ele se chamava Saulo em hebraico, Saul. Como ele estava, como posso dizer, a língua da época era a língua grega, eram os gregos que predominavam, não tem esse nome no grego. Saulo não existe no grego. Então, como ele tinha que falar em grego, então chamavam ele de Paulo. Não, a pronúncia não era Saulo, era Paulo. E ficou Paulo, porque ele se apresentava e falava muito bem o grego. O grego, para vocês terem uma noção, naquela época, é como se fosse o inglês hoje. Amém? Então, Saulo de Tarso, ele falava muito bem o grego. Então, ele pregava em grego. Então começaram a chamar ele de Paulo. Porque existe essa diferença, Saulo em hebraico e Paulo no grego. Para nós aqui, então, tem Saulo e tem Paulo no português nosso. Mas a pronúncia é outra, no grego e no hebraico. Algo interessante que eu acho é a palavra James. James, se você ver James no brasileiro, na tradução portuguesa, sabe o que quer dizer James? James é Tiago. Tem alguma coisa a ver? Se você pega uma Bíblia em inglês, não sei se a Alice tem a Bíblia, tem, né, Alice? Se você abre o livro de Tiago, está escrito James. Você está entendendo, irmão? Então, o nome, a pronúncia muda de acordo com o país, com a língua. Então, Saulo, quem ele era? Era um apóstolo. Era o quê? Apóstolo é aquele que viu Jesus fisicamente. Amém? Mas quem inventou esse nome apóstolo? Foi Jesus? Porque Jesus falou assim: meus apóstolos, levantarei apóstolos. Foi Jesus? Não foi Jesus que inventou a palavra apóstolo. Quando está ali apóstolo de Jesus Cristo, então que existe apóstolo de outras pessoas. Amém? Ele fala: Paulo, apóstolo de quem? Jesus. Opa! Se existe apóstolo de Jesus, existe apóstolo de outras coisas, de outras pessoas. E quem inventou isso foram os romanos. O que os romanos? Os romanos, eles tiveram apóstolos. O que o Império Romano fazia? Para que você entenda um pouco. Quando tinha uma guerra, o que acontecia? O outro país ia lá, outra nação, matava todo mundo, ficava com todo mundo e implantava o reino. Não era assim? Os romanos não. Os romanos, eles não matavam todo mundo. Eles capturavam o rei, às vezes matavam só o rei, os principais da cidade, mas eles não matavam ninguém da cidade. O que eles implantavam?
eles pagavam, não mandava aquele o povo pagar imposto. Nem? Dominou a cidade, dominou. Então, pega o rei, pega o que domina ali, mata ele, aí chegava lá, vamos cobrar imposto dessa cidade. Até hoje é assim, né? A gente paga imposto dos caras lá, né? Então o que acontece? Os romanos, a tática de guerra, né? E mandavam o quê? Os apóstolos romanos. Olha que interessante. Mandavam o quê? Os apóstolos. Quem eram os apóstolos romanos? Os apóstolos romanos, eles iam implantar a cultura de Roma naquela cidade. Então era uma cidade que tinha uma cultura diferente. Então chegavam os apóstolos romanos, que aqueles apóstolos romanos de Roma, eles iam implantar a cultura, ou seja, se veste assim, a gente come isso, a gente fala desse jeito, vamos mudar essa cidade, vamos fazer igual Roma, vamos colocar aqui banheiros públicos, vamos colocar um arco, vamos colocar aqui uma estátua do imperador, vamos fazer com que a cultura dessa cidade mude e seja uma cultura romana, apostólica romana. Amém, irmão? Então veja bem, então a palavra apóstolo não foi inventada por Jesus. A palavra apóstolo foi inventada pelos romanos. E essa era uma cultura. Qual que era? Então apóstolo era a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então os romanos enviavam essa pessoa, esse apóstolo, que ele começava a implantar a cultura romana nessa cidade. Cobrava impostos e começava a implantar. Para quê? Para quando o imperador romano viesse visitar, se sentisse em casa. Nossa, vocês deixaram aqui essa cidade com Roma, parabéns. Essa era a estratégia de Roma, dos romanos. Eles faziam isso. Então, como era enviado, e agora ele fala assim: Paulo, apóstolo de... O que dá para entender? Que ele é um enviado para implantar uma cultura do céu em Éfeso. Amém, irmãos? Tem ministérios que acreditam em apostolado. Nós não cremos no apostolado, mas independente que apostolo é enviado, pode ser um missionário, irmãos, amém? Então não pode ser a palavra missionário, mas o apóstolo é aquele que viu Jesus fisicamente. Então ele fala assim: eu, apóstolo de Jesus, eu vim aqui para implantar a cultura do céu. Por quê? Por que nós estamos aqui na terra? Nós estamos aqui, irmão, para representar o céu, para trazer o céu. Olha para a pessoa que está assim: você está aqui na terra para trazer o céu. Glória a Deus. Estamos aqui para implantar as coisas celestiais. Então, quando ele fala apóstolo enviado, era para preparar a cultura, se preparar com a cultura do céu, para trazer a cultura do céu. E é interessante que ele começa essa carta dizendo: Paulo, apóstolo, ele está... É diferente. Se eu falar aqui para vocês aqui, domingo vai vir um apóstolo tal pregar. Nossa, o apóstolo. Nossa, não deve ser, né? Eu vim no culto, não posso perder, né? Hoje a palavra apóstolo é dada para alguns como honra. Naquela época não. Dizer que era apóstolo de Jesus era como ele tivesse colocado um alvo aqui, porque a igreja era perseguida. Ele estava dizendo: eu sou responsável pelos cristãos. Eu, Paulo, pode vir. Todo mundo queria prender, tanto que ele é preso, tanto que ele é perseguido. Apóstolo não era honra, era dizer assim: sou eu mesmo, viu? Quer perseguir cristão? Quer fechar a igreja? Não, pode ir. Paulo, apóstolo, eu represento Jesus. Glória a Deus. Era ato de coragem que o apóstolo Paulo estava dizendo quando estava escrevendo essa carta. Ele estava assim, falando que ele era responsável por trazer a cultura de Cristo, para mudar a cultura de Éfeso. Porque Éfeso era uma cidade pagã, de paganismo, que adorava, tinha Deus para tudo quanto era lado, e tinha Deus, a Diana, que era Artemis. Esse templo de Diana trabalhava 24 horas,
E esse templo de Diana, dos Efésios, era um templo gigantesco que tinha orgias e tinha sacrifícios. Sacrifício até de crianças, sacrifício de animais e orgia. Então, era uma cidade pagã, aonde Paulo, então, está escrevendo uma carta para alguns irmãos. E provavelmente esses irmãos, diz a Bíblia, que são Priscila e Áquila, que se convertem lá no livro de Atos. E eles estão vindo agora para Éfeso para implantar o Evangelho. E agora, uma cidade totalmente pervertida, grande, e a igreja está ali, e ele começa a sacar dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu sou responsável por trazer o cristianismo. É um ato de coragem. Glória a Deus, irmão. Não por vanglória minha, porque ele fala aqui, pela vontade de. Fala mais alto, irmão. Pela vontade de quem? Deus. Ele era apóstolo por vontade própria? Ele se diz apóstolo? Ele se autodominou? É pela vontade de? E você vai ver nessa carta de Efésios que o tema principal dessa carta é isso, irmão. É a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus em Éfeso. É cumprir a vontade de Deus para aquela igreja de Éfeso. Agora eu te pergunto, qual é a vontade de Deus, irmão? Quem pode dizer? Qual é a vontade de Deus? Primeiro, principal, qual é a vontade de Deus aqui na terra? Opa, glória a Deus, salvar. Qual é a outra vontade de Deus, além de salvar? Curar, derramar graça. A vontade de Deus, derramar a graça dele. Você vai ver isso na carta de Paulo. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que fazer a vontade de Deus, Deus não passa vontade. Alguém já teve vontade de comer alguma coisa aqui? Nossa, que vontade, dormir com aquela vontade? Deus não passa vontade. Então a vontade de Deus prevalece acima de qualquer vontade. Então quando Paulo fala assim, sou Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, é porque Deus escolheu. Quero dizer uma coisa para você: Deus te escolheu, é a vontade dele que você estivesse aqui hoje. Deus te escolheu, Deus nos escolheu. E Paulo dá essa introdução, essa carta maravilhosa, dizendo: foi pela vontade de Deus. Aleluia. Porque, irmão, tudo começa em Deus. Aleluia. Tudo vai começar em Deus, depois que vem para nós. Então, o que você está cumprindo hoje é por causa da vontade de Deus. Depois que veio para você, foi Deus que permitiu que isso acontecesse, para que você vivenciasse hoje o cristianismo. Então Paulo está se dizendo como apóstolo, como responsável, mas não por ele, não por mérito, não por honra, mas pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus. E aí, irmãos, ele começa essa carta dando 3 características do cristão. Nesse versículo a gente vai ver, pode ir, versículo 2. Cristão em Éfeso. Vamos lá. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Versículo 2. Estamos no versículo 1, então versículo 2. Primeiro, as 3 características do cristão. Ele se refere aos cristãos como graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Agora versículo 3, vamos lá. Não, versículo. Volta. Versículo 1 mesmo. Isso. Perdão, tá, irmãos? Estou emocionado. Pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em. Aqui tem 3 características dos cristãos. 3 características. A primeira característica, ele se refere aos cristãos como? Santos. Fala mais alto. Santos. Não é como torcida de futebol. Glória a Deus. O que quer dizer santo? Separado. Vamos entender aqui. Como que Paulo está dizendo santos aos santos,
se ele não está acompanhando a vida daquelas pessoas, sabendo se aquelas pessoas estão em santidade? Veja bem, ele está em outra cidade, ele escreve uma carta, ele está em Roma, escreve a carta para Éfeso, mas ele se refere aos santos, ele se refere sem saber se eles estão andando em santidade, irmãos. Isso é muito forte, isso dá para a gente pensar um pouco. Por quê? Porque a palavra santo quer dizer separado, amém? Glória a Deus. Quem é santo aqui? No hebraico, a palavra santo quer dizer? Alguém sabe? Sábado a gente vai ver a banda? A palavra santo em hebraico quer dizer kadosh. Glória a Deus. Kadosh, santo. E essa palavra quer dizer separado. E aí, por exemplo, os utensílios do templo quando a gente vê lá os utensílios do templo, aqueles utensílios eram santos. A palavra de Deus diz assim: santificai os utensílios do templo, ou seja, sejam santos. Então essa palavra santo, assim, separado, ou seja, os utensílios que usavam no templo naquela época, era só para Deus. Então a colher, a bacia, posso usar esse copo? É do templo. Posso usar esse copo para beber suco? Não. Você vai usar esse copo para Deus, lá no templo, porque ele é separado, ele é santo. É a mesma coisa dizer, ele é separado para Deus. Amém? Estão entendendo? A bacia, posso usar a bacia para comer feijoada? Não, essa bacia é separada para Deus, então ela é santa. Glória a Deus. A santidade quer dizer, ele só pode ser usado para Deus. Então quando Paulo diz aos santos, ele está se referindo ao cristão que foi separado para uso exclusivo de Deus. Agora vou fazer uma pergunta para você. Os talheres do templo, eles eram totalmente limpos, ou assim, acendiam uma luz? Tinha? Não. Os copos do templo eram uma coisa, nossa, está sendo uma luz azul, santo, neon. Tem isso na Bíblia? Talher, prato, se suja? Amém? Suja ou não suja? Mas a gente não lava de novo, fica limpo. Ele deixa de ser santo se ele se suja? Vamos lá, o talher está jogado lá, é do templo, a bacia. Aí quando o sacerdote vai usar, fala, nossa, está muito sujo isso aqui, dá uma lavada que a gente vai usar no sacrifício. É a mesma coisa que a gente, não importa o quão sujo a gente esteja, o importante é que a gente é santo, e a gente se limpa toda vez que a gente vê que está sujo. Quem é santo aí? Ah, irmão, levanta a mão, da glória. Quem é santo aí? Não importa, irmão, se você se sujou. A gente tem um Jesus que nos ama e Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Santo não é aquele que não peca. Põe isso na sua cabeça. A palavra santo é separado. Amém? Eu sou separado de Deus. Eu sei o meu propósito. Eu sou separado. Não é que eu não vou pecar. Não, eu vou me sujar. Mas toda vez que eu me sujar, o Senhor vai me lavar quando eu reconhecer o meu erro, me humilhar e me confessar o meu pecado. Glória a Deus. Quem é santo aí? Diga, eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Que bênção, né? Santo em Cristo. Olha o que ele fala. Nós somos santos, o uso exclusivo de Deus. Somos santos em Cristo. Nós somos santos por causa de nós? Nós somos santos por causa de Cristo. Nós somos santos e fiéis em veja bem, irmão. Eu estou escrevendo aos santos de Éfeso. Ponto. Quem faz isso? Não. Olha aqui, você tem que ver, analisar o versículo. Ele fala, aos santos e fiéis eu não sou santo por mim mesmo. Tudo que eu fizer para alcançar a santidade, eu posso ir lá no Monte Tibete, ficar lá memorizando lá, aí vem tanto fazer vem um mosquito pilando, Satanás, já perdi a minha santidade. Porque ninguém é santo por si mesmo. A gente é santo por causa da
redenção, por causa de Cristo, que foi na cruz e nos separou para o amor e a graça dele. Tu és santo, irmão. Não deixe que o diabo diga para você e coloque no seu coração que você não é santo. Não, você é separado. Pode estar sujo, mas você vai ser purificado, porque há um sangue que desce para nos perdoar os nossos pecados. Diga amém. Amém. Santos em Cristo. Por quê? Foi por causa de Cristo, por causa do que Ele fez que eu sou santo. Então você é santo para manifestar depois a santidade. Ninguém se santifica primeiro sem pecado nenhum para manifestar Deus. Isso é errado, isso é religiosidade. Amém. Eu sou santo. Amém. Não tem isso. A gente, você é, glória a Deus, porque você é separado para manifestar Deus. Você já é. Então assim, não, pastor, eu estou meio assim. Não, você é separado. Não importa se você está sujo, você é separado, você é santo. Porque perfeito só existe um, chama Jesus. Só um. Então você é santo. Meu glória. Meu aleluia. Manifestar. A gente então se santifica. A gente primeiro é para depois manifestar Deus. A gente não precisa ficar totalmente separado do pecado para manifestar Deus. A gente manifesta Deus e Ele nos santifica pela palavra. Primeira característica, santo. Diga santo. Segunda característica, fiel. Mas essa palavra fiel, ela não está no original dizendo assim, fiel é aquele que, dizendo, eu sou fiel à minha esposa, né? Fidelidade de aliança. Não. Essa palavra fiel, ela está relacionada àquele que crê. Por exemplo, quantos já ouviram a palavra, termos assim? Quantos fiéis tem na sua igreja? Entendeu? Então, essa palavra fiéis tem na sua igreja, quer dizer, quantos crentes tem lá? Amém? Então, quando ele fala assim, aos santos e fiéis, ele está dizendo aqueles que creem. Glória a Deus. Aquele que tem fé. Fiéis. Aqueles que têm fé. Então, a segunda característica do cristão, essa carta é dirigida primeiro aos santos e aos fiéis, aqueles que creem. Creem em quem? Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, veja bem, aos santos fiéis. Quem é fiel? Aquele que crê, aquele que tem fé. Mas essa palavra vai mais quando fala fé, não é tanto uma crença, é mais acreditar, é mais confiança. Irmãos, toda vez que tem a palavra fé, ela está relacionada mais à confiança. Por exemplo, essa cadeira, traz essa cadeira para mim, pastor Paulinho, por favor. Pastor Paulinho está trazendo uma cadeira para mim. Irmãos, essa cadeira aqui, ela aguenta quantos quilos? Uns 120? Vamos lá, eu sento aqui, ela vai quebrar se eu sentar? Por que você está dizendo não? Porque eu não tenho mais 120. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Eu confiei. Você confia para sentar nessa cadeira aí? Sim. Agora se chega uma pessoa de 150 quilos aqui na igreja, aí você fala para ela, pode sentar. Ela vai sentar, irmão? Não. O que é isso? É falta de confiança. Ou seja, ela fala, não, isso aí é 120, cara. Mas se eu falar, colocar um, colocar, aí o que a pessoa faz? Coloca duas, né? Para aguentar. Aí ela sente confiança. Isso é fé, irmãos. Fé é confiar. Fé é falar assim, eu sei que ela aguenta, eu sei que ela suporta, eu tenho fé, eu tenho confiança. Por que eu estou sentado aqui? Porque eu tenho confiança que vai suportar. Isso é fé. Né? Tem uma história assim, de um... Obrigado, pastor Paulinho, pode colocar ali. Ó, tem uma história, sabe aqueles caras que atravessam na corda bamba, assim? Tem os que atravessam de prédio para prédio. E
E tem aqueles que põem uma carrinhola, parece uma bicicletinha. Né? Certa vez, um dos caras que é campeão, vai no Guinness Book, o repórter chegou assim para ele e falou assim, aí, eu vou atravessar lá. O repórter falou, mas eu sei, cara, eu sei que você vai conseguir, você é bom nisso. Aí ele atravessa e ele fala assim, então foi o seguinte, na próxima, eu vou te levar na minha carrinhola, a gente vai atravessar junto. Ele, não. Aí não. Então ele tinha fé? Não. O que é confiar? Então, a gente se lançar num Deus que está atravessando com a gente. Isso é fé, é confiança. Não é só acreditar. Ele acreditava que o cara atravessava sozinho, mas ele não tinha confiança nele. Ele falou assim, eu vou ter medo, eu vou cair. Então, glória a Deus, irmãos. Quando Paulo está dizendo aos fiéis, é aqueles que creem, aqueles que confiam, que estavam em Éfeso, aos santos, a você, essa carta é para mim e para você, aos separados que confiam, aleluia, glória a Deus, em Cristo. E aqui ele fala em unidade, irmãos, porque nós somos santos. A terceira característica, então, primeiro é santo, depois é fiel, e agora a terceira característica é a unidade em Cristo, porque nós estamos aqui não por nós mesmos, nós não confiamos, não somos separados para andarmos sozinhos. Nós estamos aqui em Éfeso, na igreja, a casa do Pai, nós estamos na igreja na terra, porque nós estamos em Cristo, nós temos unidade. Dentro de Cristo, nós estamos em Cristo, nós fazemos parte de Cristo. Toda vez que a palavra fala Jesus Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, os membros. Nós estamos em santidade não por nós mesmos, mas porque nós estamos em Cristo. Nós somos fiéis no sentido de crer, porque nós estamos em Cristo. Essa carta fala dizendo assim, olha, você é fiel, você é santo, porque vocês são em Cristo. Porque não adianta, não tem como a gente não crer se a gente não estiver em Cristo, se a gente não estiver em unidade. Não tem como a gente ser santo se a gente não estiver em unidade. Dê glória a Deus, irmãos. Dentro de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos dentro de Cristo, nós vivenciamos Cristo. Então ninguém pode se dizer sozinho na igreja que você é parte do membro. Eu vou fazer uma pergunta para você. A tua mão é você? Vamos, irmão, pergunta. O teu pé é você? Claro que é. Não é? A cabeça, só a sua cabeça é você? Né? Tira uma foto só da cabeça. Não, é só eu. Não é só você. Porque o que faz parte de você é todo o corpo junto. Então a mão é você também. O pé, às vezes você não gosta desse pé de craquento, esse pé todo feio. Cuida desse pé em nome de Jesus, mas é você. Glória a Deus, irmão. Ou seja, nós, para conhecer Cristo, a gente tem que conhecer vocês. Para eu conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer vocês, porque vocês são membros, vocês fazem parte desse corpo. Eu não estou sozinho aqui. Isso é igreja, a gente se conhecer, porque a gente não pode dizer, ó a mão andando sozinha, não. Quando a gente se une, a gente está se conhecendo a Cristo, a gente está revelando Jesus através da nossa santidade, da nossa comunhão, quando a gente está junto. Então nós estamos em Cristo, aos crentes, aos fiéis que estão em Cristo, aqueles que estão unidos por Cristo, a igreja que está unida. Deus te trouxe na igreja, não para você ficar sozinho, é para você fazer parte do corpo. Então tem que participar do culto, tem que participar da célula, tem que participar da oração. Aonde está o teu irmão, tu tem que estar. Porque nós somos corpo. Quando um sofre, o outro sofre. Quando um sorri, o outro sorri. Não é só aparecer no culto de domingo. Não, glória. Glória a Deus. Porque aí não é igreja, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo é um só no corpo. E eu me alegro nessa noite, nós estamos numa reunião de filhos de Deus, da igreja. Eu tenho alegria, como o presbítero André subiu aqui, nós estamos alegres por esse dia. Pode ser um dia de finados, triste para alguns, traz memórias, traz saudades, mas nós estamos
Felizes por poder nos reunir, por falar dessa palavra, que há mais de 2000 anos atrás estava aqui, e hoje está tão viva para nós, e chamando a atenção de nós como igreja. E o que vai fortalecer não é uma palavra profética, não é uma oração forte, que para mim não existe oração forte, oração é oração. É a palavra, porque nós estamos em Cristo aqui, aleluia, reunidos para ouvir a palavra dele, para entender, não é só ouvir. Tem pessoa que ouve, sai daqui para fora e esqueceu. Está aqui para o entendimento. O culto de ensino é um culto de entendimento da palavra. Posso ouvir um amém? E qual que é o entendimento hoje? Que você é santo. Diga santo. Que você é fiel. Você é fiel, diga fiel. Ou seja, aquele que crê. E você está em Cristo. Glória a Deus. E para conhecer Cristo, nós temos que estar em comunhão. Não se conhece Cristo só lendo a Bíblia. Por quê? Porque Cristo está revelado dentro de cada um de vocês. Um pouquinho de Cristo. Tem um pouquinho de Cristo no Mateus, um pouquinho de Cristo na Aline, um pouquinho de Cristo na Catherine, um pouquinho de Cristo na Milene. Glória a Deus. Tem um pouquinho de Cristo na pastora, tem um pouquinho de Cristo no pastor. Quando a gente se une, porque aqui nós somos mão, nós somos dedo, nós somos perna, nós somos membros. Quando a gente se une, a gente revela Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês têm que se reunir. Vocês estão em Cristo. Não ande sozinho. Não se desvie. Fiquem juntos. Porque a gente só vai revelar Cristo, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vive. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós vimos as características, então, para quem estava escrevendo a carta. E agora nós vamos ver os benefícios dessas características. No versículo 2. Amém? Olha lá, agora vamos para o versículo 2. Graça a vós e parte da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Ele começa com essa saudação, graça e paz, que é costume nosso da nossa igreja. Amém, irmãos? Ó, culto de ensino, estou ensinando vocês. Qual é a saudação da igreja? Difere de a paz do Senhor? Não, é só a gente tem que ter uma visão. Amém, irmãos? Nossa visão. Se você falar aqui para o Senhor, tudo certo, não vai mudar em nada, mas a nossa linguagem é graça e olha para o teu irmão e fala assim, graça e paz. A gente com uns pessoas falar paz, outra paz do Senhor. Uns primos que dizem que a gente é primo, para mim, irmão, a paz de Deus. Não, mas cada um tem uma característica. Paulo está se dirigindo aqui como graça e paz. Amém? Graça e paz. Por quê? A graça é um benefício de um cristão. Os judeus, muitos judeus nessa cidade, que estavam se convertendo pela palavra do apóstolo Paulo. E tinham gentios, que não eram judeus. Então, era normal, quando um judeu encontra outro judeu, qual é o cumprimento do judeu? Shalom. Em Israel você fala Shalom. Eles entram numa casa e falam Shalom. Não é só no templo, não. É o cumprimento deles. Hoje o cumprimento nosso aqui, oi, e aí? Beleza? Não. O judeu não. O judeu faz o quê? Shalom. Como que o judeu cumprimenta? Shalom. E aí o apóstolo Paulo falou assim, eu vou acrescentar algo nesse cumprimento, porque nós não somos mais judeus. Nós então entendemos que a paz, que o judeu estava falando Shalom e estava desejando paz, e um país que só vive em guerra, né? Ele está em guerra. Então ele sempre colocava a paz. Então Paulo adiciona algo a esse cumprimento. Ele não começa com paz, ele não começa com Shalom, ele começa com a palavra graça. Ele adiciona. Por quê? Por quê, irmãos? Porque não existe paz sem graça. É verdade. Eles estão vivendo em paz lá? Então,
Eles não podem proclamar Shalom, porque não existe paz sem a graça do nosso Senhor. E o que é a palavra graça? A graça é o início, irmãos. A graça é o amor de Deus. A graça quer dizer favor imerecido. A graça quer dizer amor ilógico. Ou seja, como Deus me amou, como Ele pode dar o seu filho por mim? É um amor ilógico. Como alguém vai na cruz pelos meus pecados? Então o apóstolo Paulo, quando se refere aos Efésios, escrevendo essa carta, ele coloca a palavra graça antes. Ele não fala Shalom, ele fala assim, graça e paz. Aleluia. Porque aqui a graça é o início. Não existe cristianismo sem graça. Glória a Deus. Não existe falar de Cristo se a gente não falar da graça que nos alcançou, que te alcançou, que a gente não merecia. Os nossos pecados nos levariam à morte. E se a gente for ver o livro de Efésios, ele fala muito isso em Efésios 2. Ele vai falar, porque eu não tenho tempo, né? Tanta coisa eu vou falar em 2 versículos, porque eu só falei 2. Eu não sei até quando vai durar isso, esse escudo de quinta para falar de Efésios. Talvez a gente chegue no final, mas a gente quer o entendimento da palavra. Amém? Olha só no capítulo 2, coloca o capítulo 2 de Efésios, no versículo 1. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz: Ele nos concedeu a vida, estando nós mortos, nos nossos transgressões e pecados. Versículo 2, vamos lá, vamos indo. Nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, outra versão diz, mas, aleluia, eu gosto disso, né? Mas, porém, entretanto, todavia, aleluia. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, graça, irmão, rico em misericórdia, por amor do grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida, oh glória, com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Graça e paz. O apóstolo Paulo, ele reforça isso no capítulo 2, a igreja de Éfeso. Irmãos, nós estamos aqui, não existe paz sem graça. Não existe, porque a graça é o começo, é o início. Foi Jesus que fez a obra, e por isso que nós estamos aqui, por isso que nós desejamos graça e paz, aleluia. Porque paz, o mundo diz que paz é ausência de conflito, mas não, paz é reconciliação, porque Jesus nos reconciliou com Deus, porque o pecado fazia separação. Então paz, para o judeu, era ausência de conflito, que não haja mais guerra, shalom, shalom, para com a guerra, shalom. Não, para o cristão é reconciliação. Primeiro, Ele nos reconciliou, porque a graça traz a paz, a reconciliação traz a paz. Primeiro, Ele nos reconciliou com Deus. Diga, graça é reconciliação. Então assim, primeiro com Deus. Através de Jesus nos reconciliamos. Capítulo 2 fala, o que nós éramos, como nós andávamos, mas pelo amor e pela graça, Ele nos reconciliou. Segundo, Ele me reconciliou comigo mesmo. Glória a Deus, que eu não me perdoava, eu não me aceitava, mas pela graça eu fui reconciliado, eu pude perdoar. E terceiro, Ele reconciliou com o outro, com o meu próximo, com o meu irmão. Aleluia! Por isso que nós estamos aqui. Viver em igreja era impossível sem a graça, mas pela graça nós podemos viver em igreja, porque para viver em igreja é necessário perdoar. Aleluia. Perdoar o teu irmão. Aleluia, irmão. Aleluia. Irmão, a gente está tendo uma aula aqui nesse culto, irmão, de graça e de paz, só em 2 versículos, de ensinamento
ensinamento vivo da palavra. Quem gosta da palavra de Deus? Então, quando o apóstolo Paulo traz graça e paz, ele está dizendo assim: olha, eu estou acrescentando na vida de vocês esse favor imerecido, porque não existe cristianismo sem a graça de Deus, não existe cristianismo sem a reconciliação com Deus, sem a reconciliação comigo mesmo e sem reconciliação com meu irmão. Eu não posso fazer igreja se eu não olho na cara do meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão. E todo dia a gente está se perdoando um ou outro aqui, não é? Um fala uma besteira, um fala uma coisa, um fala, deixa de falar, a gente tem que dobrar o joelho e falar, pede perdão, e chegar nessa você e falar assim, me perdoa, meu irmão, eu te amo, Jesus. Tu é chato pra caramba, mas eu tenho que te perdoar, eu te amo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, me perdoa. Fala assim para ele, vou pensar. Não fala não. A graça faz com que você perdoe. Porque se você não perdoa, você está sem graça. E a pior coisa é um crente sem graça. Já viu o crente sem graça? Amém, irmão? Amém por quê? Mas a graça nos libertou. Ela nos reconciliou. Então, para a gente viver em igreja, quando ele fala a graça e a paz, pode voltar lá, irmão. Capítulo 2, versículo 2. Ele fala a graça e a paz, ele está dizendo assim: eu quero, antes da paz, eu preciso de graça. Estou dando essa salvação. Graça e paz. Graça e paz. Estão vendo a diferença? A gente fala a paz do Senhor. Está vendo a diferença? Paz de Deus, irmão. Mas eu falo graça e paz. Então, cumprimenta o irmão agora e fala assim: graça e paz, irmão. Está vendo como é diferente? Você está falando para ele assim, irmão, quero ver unidade, que Deus nos reconciliou. Graça e paz, irmão. Nós estamos aqui nessa noite pela graça. Eu estou te suportando, irmão, pela graça. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Porque é necessário perdão, é necessário amor para a gente conviver em igreja. E essa graça e paz, ela vem de quem? Olha lá, vamos ler, irmão. Graça, paz da parte de Deus. Nosso Ai, meu Deus. Mas, Senhor, eu preciso de mais uma hora. Porque só aqui já dá uma mensagem inteira. Irmãos, essa graça e paz, ela vem de Deus, nosso Pai. Eu falei para você, a cidade de Éfeso era cheia de deuses. O povo era pagão. Um povo pagão não é um povo que não crê em Deus, é um povo que vê Deus em tudo. Aí caiu um meteorito. Qual que é a história de Éfeso? Que caiu um meteorito nessa cidade. Eles pegaram esse meteorito e falaram assim: veio do céu, é Deus. E fizeram a deusa Artemis, a Diana dos Efésios. Então eles viam Deus em tudo. Era um povo pagão porque havia Deus em tudo. Então Deus da Diana. Aí chegava, passava uma vaca, a vaca fazia algo assim: Deus, algum rato, Deus, é Deus, o sol, Deus, a lua, Deus. Eles viam Deus em tudo. E olha o que o apóstolo Paulo diz no começo dessa carta: da parte de Deus, nosso Pai. Que tremendo isso. Que nós não temos apenas um Deus como eles têm, a gente tem um Pai, e nós somos filhos. O que nos faz igreja é que nós não temos apenas um Deus. Aqui ele fala da Trindade, ele dá início à Trindade, que ele fala nosso Pai e do Senhor Jesus. Depois ele vai falar do Espírito Santo. Ele está introduzindo e falando: estavam numa cidade pagã, com fome, as pessoas com fome de Deus, e ele apresenta a Deus como Pai. Aleluia. Você tem um Pai, um Pai que te ama, um Pai que te ensina. Meu Deus. E quando a gente tem essa relação de Deus como Pai, a gente deixa de ser um religioso e passa a ser filho. E a gente é corredeiro com Cristo. Deu glória. Aplauda Jesus por esse ensinamento, esse entendimento da palavra. E ele fala: e do Senhor Jesus Cristo. Então ele apresenta Jesus como Deus Filho. Primeiro Deus Pai, e agora Deus Filho. Olha só no começo da carta, ele já está falando aí
da divindade de Deus, não apenas da sua divindade, mas da paternidade de Deus. Amém, irmãos? Então, essa carta, ela vem para nos ensinar, para trazer o benefício de um cristão, que é a graça e a paz, que traz reconciliação com a gente e reconciliação com o outro através do Senhor Jesus Cristo, que é nosso Deus, mas é o nosso Pai. É uma carta dirigida para filhos. É uma carta para mim e para você. É uma carta do amor. É uma carta que fala dos benefícios de um cristão, mas da fidelidade, não só da fidelidade, mas o tema principal é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja santo, diga santo. O que é santo? Aleluia. A vontade de Deus para a sua vida não é só que você seja santo, mas que você seja fiel. E o fiel que nós vimos hoje é aquele que crê, aquele que confia. Então é uma carta dirigida àqueles que estão em Cristo, em unidade. Aquele que não se pensa só em mim, mas ele quer ser unido. É uma carta dirigida que traz um benefício. Qual é o benefício? É a graça e a paz. E essa paz não é ausência de conflito. Essa paz que ele está dizendo é a reconciliação. Primeiro, reconciliação comigo, com Deus. Segundo, reconciliação comigo mesmo. E terceiro, reconciliação com o meu irmão. Dê glória a Deus. Para nós terminarmos, eu vou ter que correr aqui. Versículo 3. Agora vamos para o versículo 3. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor. Nossa, presta bem atenção. Se fosse hoje em dia, essa carta aqui, ela estaria escrita em negrito ali em cima. Porque você percebe, se você prestar atenção, se você ler, você vê que o apóstolo Paulo, ele está enfatizando, ele como se fosse gritando. Né? O negrito, quando a gente escreve em letra maiúscula, né? Como fosse gritar. Então assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fala tudo isso. Então, a ansiedade dele, a alegria dele falar, ele está colocando tanta referência nessa carta, porque ele tem uma notícia boa para dar. E quando a gente quer dar uma notícia boa, ele antevém com isso aqui, com esse parágrafo. Ele fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele começa louvando e glorificando antes de dar a notícia. Amém, irmão? Ó, vamos supor que a carta é pentecostal. Ele falava assim, imagina, aí você está na emoção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor. Oh, labaxaraca em Cristo Jesus. Ai, cantaraba. Porque ele enfatiza, irmão. Nessa carta, ele começa a carta assim, elogiando, glorificando, exaltando a Deus, com todas as características. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém, irmão? Porque ele tem uma notícia boa para dar. E ele diz que nos abençoou. Que nos... Irmão, você não vai ser abençoado. A gente já é abençoado. Não olha para a pessoa e fala assim: você é abençoado. Olha para o outro e fala: você é abençoado. Irmão, não ore para Deus te abençoar. Você é abençoado, porque Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Ele já abençoou teu filho já nasceu abençoado. Amém. Não, eu falo de novo. O teu filho já nasceu abençoado. Amém. Você não pensou, Deus? Não, Ele já te abençoou, irmão. Por que a gente dizima? Porque Ele já me abençoou. Eu não dizimo para ser abençoado, irmão. Eu dizimo e oferto porque eu já sou abençoado. Ele está me abençoando, irmãos. Glória a Deus. Por que você vem para a igreja? Para ser abençoado? Não, irmão, não vou. Você já é abençoado, irmão. Você já saiu da tua casa abençoado. A gente está aqui em uma reunião de família. Glória a Deus, e irmãos, para entender a palavra e tomar posse da palavra. Porque nós já fomos. Quem foi abençoado? Levanta a mão e fala assim: eu já sou abençoado. Então para de pedir para Deus aquilo que você já é. Pede para Deus outra coisa. Coloca a mão no teu coração assim: eu sou abençoado. Com o quê? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes.
Aqui Paulo fala de uma riqueza que a gente tem dentro da gente. Há uma diferença, irmãos, porque no Velho Testamento, pessoa que era abençoada era rica. Você vê isso nos grandes patriarcas. Abraão era rico, era um homem abençoado. Bem? Jó era rico, era um homem abençoado. Livro de Provérbios que diz assim: traga todos os dízimos, eu abençoei os teus lagares, os teus celeiros. Deus fala assim: eu vou te abençoar quando você. Ou seja, então no Antigo Testamento, a bênção do Antigo Testamento era material. Como que a gente sabia que a pessoa era abençoada? Quando era rica. Amém? Se você ler a Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus eram abençoados por causa da vida material dele. Mas no Novo Testamento muda. Deus muda. Deus fala: chega. Não é assim não. Porque muitos estavam adorando as riquezas, achavam superiores aos outros. Quando Jesus vem, Ele vem para colocar uma riqueza, não material, mas colocar algo dentro de nós. Espírito. Isso é tremendo. Nós somos abençoados, primeiro, espiritualmente. Por isso que eu não tenho falta de nada. Por isso que não é ilógico eu falar assim: eu sou abençoado. Quem é mais abençoado aqui? A gente vai pegar aqui, né? E falar assim: vem aqui, Carolzinho, vem cá. Vem aqui, Tininha. Quem é mais abençoado aqui, irmão? É o Cauê ou a Tininha? A Tininha vai bonita. É o pastor Paulinho. Vem cá, pastor Paulinho. Pode sentar. Fica aqui. Quem é mais abençoado aqui? É o pastor Paulo, o Ninho ou a Tininha? Não tem quem te defenda, filho. Pode sentar, glória a Deus. Não, a gente não pode julgar as pessoas que são abençoadas, porque todos nós somos abençoados. Por quê? Porque a gente já não julga pelo bem material. Glória a Deus. Vamos pegar outro exemplo aqui, a Catherine. A Catherine é rica, ela está com uma BMW ali. Não por causa disso ela é abençoada? Ela é mais abençoada que eu, que tenho margem de 2010? Está profetizando. Glória a Deus. Não, irmão, a gente não pode dizer isso, porque a nossa bênção não é material mais. A nossa riqueza, lá na cruz, Jesus foi lá e fez que todos aqueles que creem e confiam são servos dele, amigos de Deus, filhos dele. Tem uma riqueza aqui dentro que o diabo não pode tirar. Aleluia. O diabo pode tocar nas riquezas de Jó, mas aqui dentro ninguém toca. Que a maior riqueza é as bênçãos espirituais. E quem é abençoado espiritualmente, ele começa a prosperar, que é diferente de riqueza. Quem está entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: que nos abençoou. Mas vocês não são ricos, Éfeso. A igreja ela não é rica, mas você tem as bênçãos espirituais que Deus supre tudo. E Deus faz vocês diferentes, abençoados, mais abençoados que todos os ricos aí de Éfeso. Meu glória. Levanta a mão, Jacques. Você é mais abençoado que o Mourão. Aleluia. Porque o Mourão pode ter a maior riqueza dessa terra, irmão, mas ele não tem o que você tem, cara. O Espírito Santo. Você é um abençoado nas regiões celestes. Diga assim, é toda. Diga toda, ó, todas, fala todas. Então você é rico porque todas as bênçãos espirituais estão sobre os filhos de Deus que estão reunidos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você é abençoado não pela riqueza, como antigamente faziam, agora não. O apóstolo Paulo está ensinando que a igreja abençoada não é que tem gados, que tem riquezas, posses, que tem terrenos, que tem hectares, que tem, não. A nossa riqueza é um tesouro que está guardado dentro de nós, em que a traça não corrói. O nosso ouro está aqui dentro e no mesmo tempo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Dê uma salva de palmas no nome do Senhor. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo. E como que você vê que é uma pessoa abençoada? Quando ela tem o fruto do Espírito na vida dela, quando ela começa a exercer os dons do Espírito Santo na igreja.
Por isso que Deus não quer ver você parado. Porque enquanto você está parado, você está falando, eu sou pobre espiritualmente. Mas quem é rico espiritualmente, ele usa o talento dele na igreja, ele usa os dons dele, ele flui no Espírito Santo de Deus. E ele começa a frutificar. Glória a Deus. Porque ele é rico, ele é abençoado, ele já foi abençoado. Que linda essa carta para você, para mim nessa noite. Para trazer isso dentro de nós. Ninguém é pobre aqui, irmão. Para de pedir dinheiro para Deus. Para, eu preciso pagar essa conta. Não, você já foi abençoado. Busque as coisas espirituais, aleluia. Porque Deus é Deus que supra, é Deus que cuida de você. Porque você é filho, Ele é pai. Não venha para a igreja para pedir dinheiro, irmão. Não. Venha para a igreja para entender a palavra e tomar posse dela. E pela fé você conquistar todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que região celestial? Eu falo de céu. Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você vai ver no longo da carta, no livro de versículo 6, capítulo 2, versículo 6, rapidamente. Capítulo 2, versículo 6, isso. Nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou nos lugares em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto você está aqui, você já está na dimensão espiritual. Quando fala de céu, é uma dimensão. Não tem como a gente imaginar, eu vou para o céu, é igual um foguete que vai para o céu. Céu é outra dimensão. Amém, irmão? Glória a Deus, você está entendendo? O reino de Deus, Mateus você vai falar muito sobre o reino de Deus. É o reino de Deus, o reino do Deus. Não é que a gente vai ter um reino lá. Não, a gente tem que trazer o reino para cá. Porque a gente é de lá. Qual que é o nosso objetivo como igreja? Para eu terminar, nosso objetivo é viver essa dimensão espiritual. Porque ele fala, vocês já foram abençoados nas regiões celestiais. Mas aqui no capítulo 2, versículo 3, diz que ele nos ressuscitou e nos introduzou nos lugares celestiais. E ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou na região celestial. Amém? Por quê, irmãos? Sempre foi o desejo de Deus trazer o céu para a terra. Porque nós viemos de lá, amém? Éden é o primeiro exemplo de céu e terra junto. Quando a criação em Gênesis, você vê que Deus visita o homem, que Deus cria o homem, era céu e terra junto. O que acontece? Rapidamente, só para te ensinar para aqueles que não entendem, para você ter entendimento da palavra. Quando o pecado entra no Éden, aí o que acontece? O homem fala assim, ó, o governo agora é meu, tá? Não quero mais Deus mandando aqui. E aí Deus vai para o céu. Dimensão celestial. Porque antes quem dominava era Deus. Entra o pecado e aí rompe a aliança. O pecado rompe. E no Éden, Adão e Eva, quando Deus sai da terra e volta para o céu, fala assim, agora é com vocês então. É vocês querem presidente, governador, faraó, tá bom? Então vamos para o céu. Vocês pecaram, então vai. Aí na primeira oferta, no primeiro dízimo, tinha um homicídio. Deus não estava lá. Caim e Abel. Virou terra só. Mas o desejo de Deus qual que é? Qual que é? Trazer o céu. Qual que é o desejo de Deus, irmão? Trazer o céu. É o reino de Deus ser estabelecido. Aí o que acontece? E aí, passa um tempo, Deus fala assim, eu preciso habitar no meio de vocês. Aí eles saem do Egito e constroem tabernáculo. E no tabernáculo era um pedaço do céu. Tudo que está no tabernáculo representava a dimensão celestial, esses lugares celestiais. Então ali Deus falou assim, cara, eu preciso me aproximar de vocês, mostrar o que é o céu, o reino. Então no tabernáculo começou ali. Mas não deu certo. Depois do tabernáculo, construiu o templo. Salomão construiu o templo. Então o que era o templo? Quando os levitas chegaram e começaram a adorar, a presença de Deus era tão grande que eles caíam. Era o céu. Porque Deus se manifestava, Deus tinha aparições. Aí vem Jesus. E aí Deus se manifesta, o céu se manifesta através do reino de Deus, representado por Jesus. E aí, irmãos, Jesus morre, ressuscita,
Mas ele fala agora: eu sou Cristo e vocês são corpo. Aonde a gente tem representação do céu hoje? Aonde? Uma dica: aonde você sente o céu descer? Olha para o teu irmão e fala assim, pega na mão dele e fala assim: nós somos a representação do céu nessa terra. Aplauda Jesus. Fique de pé. A gente só conseguiu, volta ao versículo 3 ali, irmão. 3 versículos. Tá bom para você? Glória a Deus? Glória a Deus? Pegue na mão do seu irmão. Esse foi o início, o primeiro culto de ensino do livro de Efésios. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa carta maravilhosa que fala de graça e paz, que traz reconciliação, que fala de um Deus que é Pai e que fala da dimensão celeste, que você está aqui, mas ao mesmo tempo que você está em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais. Feche teus olhos por um minuto e sinta isso, que Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero que você glorifique o meu nome nessa terra. Eu quero que você seja igreja. Todo problema que você está passando, dificuldade, deixa eu cuidar como Pai. Que a maior riqueza que você pode ter e não pode perder é meu Espírito Santo na tua vida. Então começa a ativar o Espírito Santo. Como que a gente ativa o Espírito Santo? Glorificando o nome dele. Começa a dar glória, começa a dar glória. Começa a glorificar ele, começa a adorar junto com esse irmão. A gente vai chamar o céu nessa noite. O céu nesse lugar. Não importa o que nós estamos passando, não importa a tua luta, você veio aqui para representar o céu. Você veio aqui para declarar a vitória de Deus na tua vida. Que você é escolhido, você é santo, você é separado. Começa, aperta a mão do teu irmão e diz isso: irmão, obrigado por essa comunhão. Senhor, não quebra essa comunhão, não deixe que essa comunhão se quebre. Não deixe, Espírito Santo de Deus, eu sou igreja, eu preciso, Senhor, a maior riqueza que o Senhor colocou dentro de mim não é uma material, é uma espiritual. Eu sei que o Senhor prospera, o Senhor abençoa. Por isso toda a preocupação que eu tinha agora vai cair por terra. Em nome de Jesus está caindo. Eu confio, eu tenho fé, porque eu sou um santo, eu sou separado. Eu confio, porque eu creio. Aleluia, eu creio. Essa palavra é para mim, eu sou igreja. Senhor, eu quero resplandecer a tua glória nessa noite, nesse lugar, na tua casa, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, agora, que em nome de Jesus venha a tua plenitude sobre a vida desse irmão e dessa irmã, declarando a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, sobre essa igreja. Assim, Senhor, nós nos firmamos debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. A igreja de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor Jesus, bem forte. Abraça teu irmão aí, dá um abraço nele e fala assim: graça